Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre criação de galinhas caipiras. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. Nas aulas anteriores, nós falamos, nós conversamos sobre a parte introdutória, do histórico da avicultura no Brasil e no mundo. Nós falamos das principais raças, falamos sobre incubação de ovos. E agora a gente vai finalizar o conteúdo falando mais da parte do sistema de produção e no foco mais agroecológico, né? E vou mostrar para vocês aqui o sistema de criação, né, alternativo de galinhas caipiras proposta pela Embrapa. E eu vou deixar anexado também lá no Classroom e a apostila, né, o material da Embrapa, parte escrita que eu tomei como base para formular essa videoaula. Então, conforme falamos lá no início da disciplina, as galinhas caipiras foram introduzidas no Brasil na época da colonização, né, e tiveram suas origens principalmente na árvore genealógica americana, asiática, mediterrânea e inglesa. Embora seja reconhecida como uma fonte de alimento de alta qualidade proteica, como a carne, né, das aves e os ovos, a criação de galinhas caipiras é precária em termos zootécnicos, então pouco se tem informações sobre ganho de peso, por exemplo, com idade de postura, né, acompanhamento da postura, quantidade de ovos postos, né, peso ao abate, né, e outras informações mais, que consequentemente podem trazer aí prejuízos quanto à sua produtividade. Então, quando a gente fala aqui em galinha caipira, a gente está falando aquela galinha pé duro, né, aquela galinha sem raça, algumas regiões chamam de galinha de capoeira, tá? E nós vamos trabalhar mais essa parte, porque a depender do nível tecnológico, a gente tem essa galinha caipira, aí um nível tecnológico um pouquinho mais avançado, a gente já trabalha com uma ave que a gente chama de caipirão, ou tipo caipira, e um nível tecnológico mais alto é a ave industrial, é o frango de corte. Então, uma base mais agroecológica, né, trazendo para a agricultura familiar, a gente vai falar desse sistema de criação alternativa de galinha caipira. Então, as fases de criação faz necessário a gente separar pinto de galinha, a gente separar galinha de frango, e frango de pintos, dando a cada um desses grupos um tratamento diferente. Tá? Então, as fases que a gente vai discutir aqui, que a gente vai conversar, que eu vou mostrar para vocês, é a fase de reprodução, a fase de choco ou incubação, a fase de cria dos pintos, do nascimento até 30 dias de idade, a recria, que pega ele do 31º dia de vida até 60 dias, e a partir daí, né, a gente vai falar na fase de terminação ou engorda. Na fase de reprodução, é a fase em que o galo, né, o macho, vai cruzar com as galinhas e estas vão pôr seus ovos. Tá? Então, o que é que a gente deve levar em consideração? Em relação ao galo, é interessante que a cada 6 meses haja a sua troca, para que não ocorra o cruzamento entre o galo e suas filhas. Tá? Então, quando você for trocar esse galo a cada 6 meses, é muito importante adquirir o novo galo e 40 dias antes de fazer essa troca, né, deixar em um local para verificar se não apresenta doença e se mostra interesse por algumas matrizes, que indicará que será um bom reprodutor. Então, o que é que isso quer dizer? Que quando for feita essa troca, na verdade, na hora antes de efetivar essa troca, você adquirir o galo, deixa ele num local reservado, coloca algumas galinhas com ele e vai observar se não vai aparecer doença, né, e qual é o interesse dele pelas fêmeas. Passados esses 40 dias, então ele já pode ser colocado com o restante das galinhas. É importante, né, observar que
galos com mais de 2 anos de idade não é interessante tá, utilizando, pois a partir dessa idade ó, ele tem uma fertilidade menor. Descartar as galinhas, também com mais de 2 anos de idade, quando a partir dessa idade as galinhas comem mais e produz menos. Então, a galinha ela é aproveitada nessa fase reprodutiva de aproximadamente ali 6 meses a 2 anos de idade. É onde ela está com sua, atende sua máxima produção e aí depois ela vai, com o passar do tempo, ela vai diminuindo a produção. Então é importante fazer essa troca. Então, quando for observar no reprodutor, nós temos aqui o Frederico e o Severini. A idade, conforme já falei, tá? Então, mais de 2 anos é interessante fazer a troca. Se ele está bem de saúde, sem nenhuma doença aparente, tá? Mostra interesse pela fêmea libido, né? Tem fertilidade, e aí o porte é considerável para determinada raça ali de galinha caipira. Quanto à matriz, a idade reprodutiva de 6 meses a 24 meses. Então, deve estar em bom estado de saúde, né, demonstrando interesse pelo macho. O porte adequado, que é o peso dela, para aquele grupo racial, né, para aquele tipo racial, para aquela raça que está sendo utilizada. Se ela tem boa habilidade materna, o cuidado dela com os pintos. Tá? Então, galinhas que são mais que demonstram mais interesse ali no cuidado, na proteção dos pintinhos, então deve-se preservar por esse tipo de galinha, deve-se escolher esse tipo de galinha e que tenha boa fertilidade, né, que coloquem, que a gente vai falar mais na frente, na parte de incubação, a quantidade de ovos para aquele tipo de raça, para aquela raça, para aqueles animais. Uma coisa importante de levar em consideração é a relação macho-fêmea, tá? Então, já adianto que é interessante manter aí um macho para cada 12 galinhas. Então, um galo para cada 12 galinhas, tá? Então, esse número pode variar? Pode variar, que vai depender de qual é a finalidade da criação, né? O tamanho do investimento que vai ser feito, né, o manejo reprodutivo, como é que está a alimentação, a incubação dos ovos, a instalação, coisa que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, para a gente ter uma base aí, um galo para 12 galinhas, já havia até situações de um galo para 8 galinhas também pode ser utilizado. No ciclo reprodutivo, a fêmea ela entra no período de postura, aproximadamente aí 22 semanas. Podemos considerar aí 6 meses. A partir de 6 meses ela entra na fase reprodutiva. A partir daí, né, a gente pode considerar como um ciclo quando ela passa por essas diferentes fases. Pré-postura, postura, o choco, tá, e o pós-choco. Então, o período de pré-postura, em média de 8 dias. Período de postura, pode passar 15 dias fazendo a postura para depois entrar no choco. E aí ela passa 21 dias chocando os ovos. Chocou os ovos, passa mais 3 dias em período de pós-choco, totalizando assim 47 dias. Dessa forma, se a gente for colocar distribuir ao longo do ano, é possível aí que uma ave ela tenha em torno de 7 ciclos, né? Então podemos dizer assim que ela tem 7 chocos em um ano, tá? Na fase de choco ou incubação, nós temos que tomar alguns cuidados, tá? Então, ter sempre preparado um dos ninhos com compartimento de choco, onde será colocada a galinha para ficar choca, tá? Observar a incubação dos ovos, que dura 21 dias. Tá? Dura aí 21 dias. Cada galinha choca entre 12 e 15 ovos. Aqui. Que, vou voltar o slide aqui. Ó, que se a gente vê a postura de 15 dias e ela botar aí de 12 a 15 ovos,
ela pode estar aí colocando em torno de, né, um ovo por dia, mais ou menos. E vai variar também de acordo com o tamanho da mesma. Forrar o fundo no ninho com material macio, como capim, palha, né, deixar ali aconchegante, podendo aproveitar o mesmo material do piso do galinheiro, dando um formato de uma meia-lua. Vou já mostrar aqui nas fotos. Observe os desenhos abaixo. Então, ó, não deve colocar o ninho sem essa proteção no fundo, esse material macio. Tá? Então aqui é errado. Então, em um ninho sem preparo, os ovos ficam espalhados e não recebem o calor adequadamente. Tá? Nessa segunda imagem também não pode, não é errado, porque com um ninho muito afunilado, ó, os ovos ficam amontoados e os que ficam por baixo não recebem o calor por igual durante o período do choco. Então o que, seria correto? Os ovos recebem o calor por igual. Tá? Então está aqui, ó, a proteção e um pouco ovalado, tá? Aqui o ninho, para que os ovos consigam receber o calor por igual por parte da galinha. Então, deve-se também deixar sempre água e comida, né, a ração à disposição dessa galinha que está no choco, evitando assim que ela perca muito peso ou mesmo abandone o ninho. Colocar a galinha imediatamente depois do nascimento dos pintos na área de reprodução, onde a mesma largará o choco em 3 dias, ou no máximo 5 dias. 11 dias depois de deixarem o ninho, já estarão pondo ovos novamente, então tem que observar isso. Tá? E imediatamente após o nascimento, levar os pintos para a área de cria, que é do outro lado do galpão, que eu vou mostrar no layout mais à frente, né, no croquis do aviário. Então vamos lá. Fase de cria de pintos, né, que vai aí de até 30 dias de idade. Quais são os principais cuidados? Na área de cria, o piso deve ser coberto por uma cama e os pintos devem ter à disposição bebedouro do tipo de pressão e um comedor do tipo bandeja, que pode ser uma lata de doce, por exemplo, né, ou outro recipiente parecido. Tá? É importante também que tenha um telado realmente evite que os pintos fujam e que impeça a entrada de outros animais que possam aí causar algum estrago no aviário, no sentido de estar predando esses pintos. Né? Então pode ser feito ali do solo até 20 centímetros de altura, né? 40 centímetros de altura, uma proteção em alvenaria ou mesmo de barro e acima disso coloca a tela. Tá? É uma sugestão, a gente vai ver isso mais na frente também. Então, deve-se observar quanto ao comedouro, pode ser feito, por exemplo, uma lata de leite em pó, de uma lata de doce. Né? Aqui fica a sugestão de usar algum material alternativo, né? De uma reutilização, algum material dentro da propriedade, então pode fazer também com garrafa PET. Tá? Então fica a critério, né, de vocês que estão ali à frente, de tentar fazer esses comedores e bebedouros com materiais alternativos de baixo custo. Isso é interessante, né? Mas na hora da fabricação é importante que vocês tomem alguns cuidados. Então é preciso fazer uns furos de lado. Ó, então tá aqui, ó, os buracos feitos para sair a ração aos poucos. Tá? E aqui, por exemplo, tem a lata de leite e a lata de doce. Né? Então, o comedouro montado fica dessa forma. É uma opção. Tá? Então, é importante que o material usado para comedouros e bebedouros sejam fáceis de limpar e não acumulem sujeiras. Tá? Na fase de recria, que aí entra de 31º dia a 60 dias de idade, aproximadamente, nessa fase os pintos vão dispor de uma área coberta dentro do galpão. Tá? Então, assim, quero ressaltar que essa fase de 30 dias, ela pode se prolongar um pouco mais, porque pode depender das características dessa ave que vocês irão estar criando, né? Então, essa mudança aí dos pintos para uma área coberta dentro do galpão terão bebedouros do tipo de pressão e comedores do tipo calha. Então, já que eles vão estar bem maiores, então a gente muda o tipo de comedouro. Professor, eu posso usar um outro tipo de bebedouro sem ser de pressão? Pode sim, tá? Que é só uma sugestão.
além de uma área de pastejo, que aí a depender, né, tá dando a ideia aqui de 20 metros quadrados. Onde, além de se exercitarem, começam a se alimentar de folhas novas, de frutos, de insetos, né? Então, começam a desenvolver seus hábitos naturais. Tá? Então, é importante ressaltar que procuremos fazer uma criação de galinhas caipiras de forma que a gente possa proporcionar a essas aves que elas consigam expressar seu comportamento natural, o máximo que a gente puder proporcionar a essas aves instalações que elas procurem, né, sentir-se bem, no sentido de proporcionar o bem-estar animal a essas aves. A última fase é a fase de terminação ou engorda. Essa fase vai aí de 61 dias até 120 dias, quando as aves já passam a frangos. Então as aves terão uma área coberta de 16 metros quadrados. Aqui estou falando em termos de metragem, porque eu vou lá na frente eu vou falar do croquis de um aviário e já está levando em consideração para poder colocar aqui essa metragem. Então, mais uma área aproximadamente de 1.800 metros quadrados, já arborizada, que possa se transformar num bom pomar mais adiante, né, futuramente. Então, aos 120 dias, os frangos e frangas devem pesar em torno aí de 1 kg, 1,8 kg. É uma média, tá? Sendo essa a idade e peso ideal para o abate. E se a finalidade não for o abate, vai estar aí na fase reprodutiva e a finalidade é a comercialização dos ovos. Então tá aqui a planta baixa, que falei anteriormente. Então explicando para vocês, esse aviário, ele tem aqui 8 metros de comprimento por 4 metros de largura. Onde central aqui, tá? Então onde central está a fase de terminação, que nessa metragem aqui de 5 por 4 dá em torno aí de 112 a 174 frangos. Mas vamos falar por etapa, conforme as fases que a gente vinha descrevendo até aqui. Então, nessa outra parte da instalação, nós temos aqui que é a parte de reprodução. Então, um reprodutor para cada 12 matrizes, 2,5 por 1,5 essa área. Aqui é a parte do aviário da incubação, onde tem os ninhos, então de 1,5 m por 1,5 m. Do outro lado tem a parte de cria, que cabe em torno de 63 a 97 pintos. E ao lado, quando entrar na fase de recria, em torno de 60 a 92 pintos. Tá? Então aqui é uma sugestão de aviário com dimensões que vocês podem utilizar como base para montar o de vocês. No entanto, fica aberto a condição que cada um vai, né, que terá quando estiver trabalhando, a condição que cada um terá na sua propriedade se for empreender, de ajustar a sua necessidade. Tá? Até mesmo não ser retangular, pode ser redondo e fiquem à vontade para poder criar, inovar com instalações, né, para manejo de aves caipiras, de galinhas caipiras. Contudo, né, vou dar algumas dicas aqui das instalações para tomar cuidado. Nós tivemos a oportunidade no encontro presencial de construir um aviário agroflorestal, né, que falamos também nos videoaulas anteriores. E nesse aviário agroflorestal, nós fizemos as divisões, fizemos dimensionamento, dimensionamento, né, a rotação, com a possibilidade de rotação das aves nos piquetes. E eu sugiro vocês, quem tiver ainda dúvida ou quiser rever o conteúdo, assistir às videoaulas anteriores para relembrar como nós construímos o aviário agroflorestal. Bom, então, nas instalações para a construção de um aviário, a gente tem que levar em consideração aqui a proteção, tá? Isso é importantíssimo.
Então, onde vai estar localizado dentro da propriedade o aviário, devemos considerar se não tem predadores como raposas, né, gavião, ou mesmo até, não seria predadores, mas até pessoas que possam agir de má fé e estarem pegando essas galinhas, né, roubando essas galinhas. Então teremos que ver isso tudo na hora de localizar o aviário dentro da propriedade. Então é interessante que esse aviário esteja localizado próximo a locais onde tem movimentação de pessoas dentro da propriedade, então próximo da sede e tal, então tem uma maior movimentação. Não localizar o aviário afastado, onde tem pouca movimentação de pessoas. Então, outro fator, intempéries climáticas e levar em consideração a parte de sanidade, no sentido de não colocar numa área muito úmida, né? Priorizar áreas mais ventiladas e assim por diante. Então, de forma que proporciona conforto aos animais, tem boa luminosidade e que mantém a temperatura ali que nos possibilite, na verdade, de manter uma temperatura, controle essa temperatura, né, o maneje o aviário de forma que a galinha, a ave, ela tem um ambiente favorável ali ao seu desenvolvimento. Então tem que ser umas instalações também que tenham funcionalidade e o custo, né? Então como a gente está falando em sistema alternativo, então que tenha boa funcionalidade com baixo custo, principalmente se a gente conseguir reaproveitar materiais dentro da própria propriedade. Então, quanto às instalações, a localização, tá? Então, ver o direcionamento do vento, né? A distância aqui, as estradas, né? O acesso, a presença de árvore, né? Onde é que vai ser o local do pastejo, a presença de água, de energia, tá? Como é que é ali a cerca em volta da propriedade. Então, devemos estar observando isso aí. Na construção, né? Devemos observar a construção aqui. Vamos falar primeiro aqui de um pé direito, tá? Então, um pé direito aqui de 2,10 m, que pode aqui dar uma sugestão aqui de fazer uma cobertura com telha e palha. Então, isso vai depender da região, tá? Para possibilitar um melhor conforto térmico a esses animais. O beiral, tá? Em torno de 60 centímetros, no momento da chuva não diminuir a incidência de chuva de água dentro do aviário. E aqui, nesse pé direito de 2,10 m, seria interessante deixar um rodapé aqui ó, de em média 20 centímetros, construído aí de pau a pique, né? Pode ser colocado também, pode ser de alvenaria, pode ser feito de madeira com ripa, né? Ou reaproveitar com algum material vegetal que possa ali impedir a entrada de algum animal para predar as aves. E aí, se possível, deixar aqui também uma inclinação no piso de 2%, que facilita a limpeza e o não acúmulo de água, por exemplo, que possa derramar do bebedouro, e fica um ambiente propício para aparecimento de doenças. É importante que nessa instalação possibilite ali uma boa entrada, né, de luminosidade, que a gente consiga colocar barreiras naturais como árvores para melhorar o clima, na verdade, para melhorar a temperatura e umidade no aviário, tá? E para que as aves consigam desempenhar melhor a sua produção. Assim, instalações alternativas pode ser feita aí utilizando madeira da própria propriedade, né, para fazer a cobertura, fazer alguma alvenaria, né, pode ser o piso de chão batido ou mesmo de concreto. No teto aqui pode ser feito de palha e usar madeira extraída dentro da própria área, tá? Pode fazer um piso de chão batido, né? Pode aqui fazer essa proteção aqui lateral 30 centímetros de alvenaria também, como falei anteriormente, tá? Pode fazer de pau a pique, né? Então tem várias formas de estar fazendo
esse rodapézinho aqui que eu falei anteriormente, ó, para proteção. Tipos de cerca, eu mostro aqui nas fotos. É importante essa proteção aqui embaixo, bem fechada, para que evite a fuga das galinhas e a entrada de predadores. Então pode buscar mais diferentes tipos de material, como por exemplo aqui, ó, bambu, tá? Pode usar estaca de sabiá, ou outro tipo de material que tiver dentro da propriedade, ou mesmo reaproveitar. Na área de pastejo, né, das aves, é importante ter uma cobertura vegetal, né, de forma que você possa até introduzir mesmo algum tipo de gramínea, tá, algum tipo de leguminosa, frutíferas, né, que como um todo eles proporcionam ali um ambiente favorável à vivência dessas aves. Os ninhos, tá, então os ninhos você pode utilizar para fazer de madeira, né, utilizar gramíneas para forrar o ninho, tá aqui, ó. Os bebedouros e comedouros, ó, nesse exemplo, usar a garrafa PET para o bebedouro com uma lata de doce, né? Não é uma lata de doce, né? É uma vasilha, que ela é de plástico. Os comedouros, é bastante utilizado um cano, em qual as extremidades são fechadas e abertas aqui no centro desse cano, e deixar ele suspenso. É interessante que, conforme as aves forem crescendo, vai elevando a altura do comedouro e do bebedouro. Tá? Então, cada fase aquela de cria, de recria, de terminação, na fase de produção, de reprodução. Então, a depender do tamanho da ave, da altura dela, você vai elevando, fazendo essa altura. O interessante é ali deixar próximo, tomar como base a altura ali do papo da ave. O mesmo do dorso, por ali você consegue balizar. E aí vai vendo o comportamento delas e vai adequando, ajustando a altura que deixe mais confortável para as aves. Então, devemos ficar atentos também para construir poleiros, instinto natural das aves. Então, elas dormem em poleiros. Os berçários, tá? Tem uma fonte de luz para aquecer esses pintos. Então, um ambiente protegido, também ali livre de ventilação excessiva e que mantenha uma temperatura adequada. Uma base para a gente verificar se a temperatura no berçário está boa ou ruim é pelo posicionamento dessa lâmpada. Então, quando a gente percebe que os pintos estão muito próximos a essa lâmpada, eles estão com frio. Quando eles estão muito afastados, espalhados, é porque está muito quente. Então, você vai subindo ou descendo a posição, né, posicionando a luz, e até chegar a um ponto intermediário dessas duas situações que eu falei, e fica uma temperatura ideal ali para, né, e confortável para os pintos. Pode ser utilizado telas, tá? Acima ali do rodapé. Algumas situações, se for o caso de divisório, você pode vir já com a tela desde o solo, mas não é muito recomendável. Por quê? Porque pode acontecer com o passar do tempo, a tela em contato com o solo, ela venha a se degradar mais rápido. Então aqui mais um layout, tá? de uma, né? Aliás, complementando o layout daquele croquis do aviário, então já com uma área como um todo. Então aqui tem a parte coberta do aviário, né? Então tem a parte de recria aqui, onde os pintos passam parte do tempo numa parte coberta e vem aqui para a parte externa, para o pastejo. Aqui a parte reprodutiva também, tem a parte coberta no aviário e aqui a parte para pastejo. E na parte de engorda aqui, tá? Uma área maior de pastejo, onde tem árvores frutíferas, gramíneas, leguminosas. É importante para o bom desempenho dessas aves. Considerando o manejo nutricional, cerca de 70% do custo da produção das aves está ligado à sua alimentação. Tá? Matérias-primas largamente usadas tanto para a criação de aves altamente tecnificadas quanto para o consumo humano.
fontes alternativas de alimento, principalmente energético e proteico, formulações que atendam a necessidade e as qualidades econômicas na produção de galinhas caipiras. O que é que isso quer dizer? Que 70% do custo de produção das aves está ligado à alimentação. Então, se for possível buscar alimentos alternativos dentro da propriedade, conseguimos baratear ou diminuir esse custo de produção. Então, pode buscar fontes alternativas de alimento, que eu vou mostrar nas fotos mais adiante. Numa produção mais tecnificada, pode haver formulações de rações que atendam às exigências específicas dessas galinhas. E quanto mais você investe, a possibilidade de investir na qualidade e atender às exigências nutricionais da ave, e sendo uma ave que apresenta um padrão de características satisfatórias, né? Então, consequência disso, ela consegue produzir mais. Tá? Então, numa situação de criação alternativa, a gente tem que buscar diversificar a fonte de alimento o máximo possível. E na data dessa aula que estamos gravando hoje, estamos tendo hoje, o custo com a produção está muito elevado devido ao uso do milho e da soja, por estar um preço muito elevado. Então, está dificultando, está onerando muito a produção de aves aqui no Brasil. Ainda considerando o manejo nutricional, não se tem interesse de acelerar o crescimento por meio de promotores como antibióticos e hormônios, então não se utiliza mais esses materiais, tá? É proibido o uso de hormônios, nem aumentar a digestibilidade nem aumentar a digestibilidade e a eficiência digestiva por meio de enzimas ou aminoácidos sintéticos. Então não pode estar fazendo desses artifícios. Então, qual é o desafio? Né? Tornar a produção mais eficiente com a diminuição do custo da alimentação, sem perder as características do seu produto. Né? Então, sem perder a qualidade do ovo, sem perder o ganho de peso, né? A qualidade da carne e das aves. Então, conhecer mais o potencial nutritivo que se tem em cada ecossistema, grãos, folhas, frutos, processá-los sem perda, torná-los disponíveis sempre que necessário. Então, nessa produção alternativa, a gente tem que estar utilizando desses materiais. Ofertá-los às aves de acordo com as necessidades e particularidade de cada fase de criação. Então, é importante a gente identificar quais são esses alimentos alternativos e em que momento das fases de criação, lá, de desenvolvimento das aves, a gente pode estar adequando. Outra coisa, a importância da água na alimentação das aves. Então, tem que estar disponível sempre, então, em quantidade suficiente, água de boa qualidade e consumo dobro do alimento sólido. Então, você pode tomar como base por isso, o quanto que ela está consumindo de alimento sólido, o dobro de água. Então, é interessante sempre estar com água disponível. Tá? A água tem que estar disponível. E a qualidade da água, ela é incolor, ela é sem sabor, sem odor, livre de impureza e renovação diária. Tá? Isso é importantíssimo. Todo dia está ali renovando, né, a disponibilidade de água para essas aves. Os bebedouros sempre estão limpos, em locais e alturas que permitam o livre acesso dessas aves. Então, dentre os alimentos alternativos, a gente tem aqui a mandioca, pode estar se utilizando. Leucena, pode também estar sendo utilizada, as folhas, leguminosa. O sabiá, também é outra leguminosa, pode estar utilizando para alimentação dessas aves. Feijão guandu, é outra fonte de alimento para essas aves. Pau-ferro, também as folhas. Tá? E podemos fazer um piquete com vegetação nativa. E se vocês recordarem bem, quando a gente estava construindo a aviária agroflorestal, nós implantamos lá nos piquetes uma gramínea leguminosa que já ocorria naturalmente dentro do nosso campus. Então, por ela ocorrer naturalmente, e teoricamente as aves se alimentam dessas forrageiras, dessas plantas, e temos mais chance de ter sucesso com essa vegetação nativa. Então aqui a gente tem um exemplo também de um piquete com uma pastagem cultivada, é outra opção. Tá? Por exemplo, um capim-tifton, seria interessante, né, para nossa região. Então, capim-elefante
é outra gramínea que pode estar sendo utilizada, e aí pode ser cortada e picada com facão e colocada na área de piqueiro para as galinhas pastejarem. Como eu falei, o capim Tifton, o capim Tanzânia é outra opção também. E aí vocês podem estar incrementando com frutíferas. Se na propriedade tiver manga, caju, tá, podem estar ali sendo trabalhados e podemos buscar algumas alternativas de como manusear esses alimentos, disponibilizar para as aves. E para a gente finalizar, a gente também tem que tomar cuidado com a saúde dessas aves, né? Então, alguns procedimentos sanitários devem ser levados em consideração, como limpeza pessoal de quem está ali trabalhando no manejo das aves. Então, tem que ter higiene as pessoas, se for você que estiver lá trabalhando. Fazer limpeza e higienização das instalações e equipamentos quase que diariamente. Então, conforme for necessário. Processamento criterioso e controle de qualidade dos ingredientes dietéticos utilizados na alimentação destes animais. Está em dias com os programas de vacinação, a manipulação correta dos produtos, o controle ativo de insetos e roedores dentro dos aviários e nas aves, que possam ali provocar alguma doença. Descartar aves com problema e fazer o manejo adequado dos resíduos, como por exemplo, aves mortas, quando trocar as camas, o resto de ração. Então, está tirando esse material de dentro do aviário. É importante fazer uma higienização nas instalações por meio da caiação, então deixar ali um período de 8 dias com aplicação de cal para fazer uma desinfestação. Fazer a renovação da cama do aviário, tá? Então se está utilizando ali serragem de madeira, então fazer essa troca, ou palha de arroz, fazer essa troca. E nessa tabela aqui, eu trago algumas indicações de algumas plantas medicinais indicadas para um emprego na avicultura, né? Então, as plantas medicinais como alternativa ali no uso, na sanidade dessas aves. Então, eu sugiro que vocês dêem uma pausa aqui no vídeo e verifiquem cada uma, leiam, né? Estudem qual é a planta, qual é a indicação, as partes utilizadas e a forma de preparo dessas plantas medicinais. Tá? Então tem essa primeira lista, tem essa outra segunda lista aqui. Então dê uma pausa no vídeo, leiam de uma por uma. E em caso de dúvidas, a gente vai discutir no nosso encontro via Google Meet, né? Ou mesmo vocês podem colocar aqui no Classroom, ou mesmo lá no YouTube. Então, pessoal, é isso. Aguardo vocês na próxima aula e até mais.